seja para aquele que está sentado no alto sublime trono. Aleluia! Igreja, eu quero invitar os irmãos, por favor, que abram suas Bíblias, segundo o livro do profeta Samuel, por favor. Segundo livro do profeta Samuel. Se você quer pôr em pé, amém. Se não pode, não passa nada. Porque quem escreveu a Bíblia escreveu sentado. Então, se você em pé, sentado, para mim, sempre será a palavra de Deus. Pero é um costume nosso, sabe? Então, se quer à vontade, pastor, eu estou muito cansada, trabalhei muito hoje, pela manhã e pela tarde, eu vou ler em pé. Não passa nada, pastor, eu não sou dessa igreja, estou assinando uma visita e não tenho o costume de ler a Bíblia em pé. Não passa nada, pero nós outros aqui temos o costume de ler em pé. Amém? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6 e o verso de número 11, por bondade. Quem encontrou, diga amém. Estuve a arca de Jeová na casa de Obed-edom, geteu 3 meses, e bendijo Jeová a Obed-edom, e a toda sua casa. Foi dado aviso ao rei Davi, dizendo: Jeová ha bendecido a casa de Obed-edom, e todo o que tem a causa da arca de Deus. Então, Davi foi, levou com alegria a arca de Deus da casa de Obed-edom a la ciudad de Davi. Amém, soberano Deus, Padre Celestial. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, Senhor, nesta oportunidade que o Senhor nos conceda aqui nesta noite, Senhor, que o Senhor venha manifestar sua glória, seu poder de uma forma extraordinária em nome de Jesus. Pode se assentar, meus irmãos, glorificando e alabando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, ao olharmos para a Bíblia Sagrada, nós aqui temos uma passagem muito conhecida de toda a igreja, que está aqui no segundo livro do profeta Samuel. Pastor, o que é que estava acontecendo? Para que podamos entender um pouco da história, todos nós outros sabemos que isso começou lá no primeiro livro do profeta Samuel. A Bíblia habla que o povo estava com envidia de las nações vizinhas. Então, o povo começou a murmurar com o profeta Samuel, porque nesta época era uma teocracia de Deus. Pastor, o que é teocracia? Theos, Deus, cracia, governo. Teocracia era nada mais do que nada menos o governo de Deus por intermédio de um homem. Então, Deus governava, pero o que passa? Como o povo de Israel estava com envidia das nações vizinhas, então começaram a murmurar, dizendo: Samuel, nós outros também queremos um rei. E o que ha passado, pastor Adriano? Então, o profeta Samuel foi falar com o Criador, foi falar com Deus. E Deus ha dito: Samuel, escute aqui uma coisa. Essa gente aí não solamente está rechaçando a ti, pero a mim também. Pero vamos fazer uma coisa. Se é um rei que eles querem, então eu agora lhe dou autorização para que você possa agora erguer um dos primeiros reis da nação de Israel. Nós outros conhecemos a história. Então, agora Saul vai ser erguido um dos primeiros reis da nação de Israel. Saul. Pero Saul não começou bem seu ministério. Nós outros aqui já estudamos em escola bíblica, já escutamos, ouvimos muitos predicadores predicar sobre Saul. Isso aqui não é novidade para nada. Eu creio que até os ninhos, os jovens, já conhecem a história de Saul. Então, não hace falta de eu caminhar muito por aqui. Pero Saul
não começou muito bem em seu ministério, nós outros conhecemos a história. Então, se o tempo ha sido passando, foi passando até que Deus ha dito, eu estou agora rechaçando o ministério de Saul. Então, se Deus habla com o profeta Samuel, porque agora Deus já tem uma outra pessoa para ocupar ali o sítio, o lugar de Saul. Todos nós outros conhecemos a história. Saul saiu fora dos padrões estabelecidos por Deus. Saul saiu fora da visão de Deus. Então, o que passa? Deus falou com o profeta Samuel em 1 Samuel capítulo de número 16. Deus chama ele profeta e habla com ele. Primeiro, tu tens que se llenar de minha presença, de meu espírito. E Deus então envia o profeta, sacerdote e juiz Samuel. Profeta, porque esse homem recebia de Deus e transmitia à humanidade. Sacerdote, porque recebia do povo e levava até Deus. E então rei, porque julgava as causas de Israel. Então escute muito bem. O que passou, pastor? O que passou que quando esse homem, por nome de Samuel, ha ido na casa de uma pessoa conhecida como Jessé, como nós outros conhecemos a história, estava aí buscando a pessoa o qual Deus estava escorrendo para ocupar o lugar de Saul. Mira bem que quando o profeta Samuel, e eu creio que todos nós outros aqui já conhecem essa história, não é novidade para nada. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, observe bem, eu estava observando essa tarde, muitas vezes nós outros lemos, pero as coisas de Deus é muito forte. E de repente, quando chega na casa dele, profeta Samuel, de uma casa de Jessé, o que passou ali, pastor? O que passou que era o horário da comida. E como era o horário da comida, Davi não estava presente naquele momento. E onde estava o menor, Davi, pastor Adriano? Davi estava aí trabalhando com as ovelhas. Então, quando o profeta entra na casa e ele mira os jovens, então é automático, ele pensou consigo mesmo, eu a hora já encontrei a pessoa. E quando o profeta Samuel ia ungir um dos filhos de Jessé, sabe o que passou? Deus falou no coração do profeta, dizendo, homem, tu está mirando aí o coração, eu conosco a mente desse homem, tu está mirando por fora, tu vê a aparência, tu está mirando a estética, e Deus ha dito, eu miro no coração, pero quando Deus estava dizendo, eu miro no coração, Deus estava dizendo, Samuel, eu conosco o caráter desse homem, esse aí não é o escorrido, esse aí não é o preparado para ocupar o sítio de Saul. Então, o que passa? Observando, então, eu, Adriano, lá tinha uma pergunta. Por que Davi não estava sentado ali? Porque todos sabem que os hermanos de Davi tinham uma ira muito forte em seu coração, né? Porque Davi era muito diferente. Então, esse irmão tinha ali uma raiva, uma envia de Davi. Vale. Que passa? Lendo um pouco de cultura bíblica, então, se eu fui buscar, eu descobri que Davi não sentava na mesa para comer com sua família. Não, pastor, repete, eu vou repetir. Davi não sentava na mesa com sua família para comer. Ou Davi sentava antes, ou Davi sentava depois. Pastor, explica. Muito prazer. Vamos lá. Então, quando o profeta Samuel se acerca à casa e Deus habla que aí não está o escorrido, sabe o que passa? Jessé, a hora, manda buscar Davi. E Davi está a hora cuidando das ovelhas. E Davi, onde Davi estava, pastor Adriano? Davi estava aí cuidando das ovelhas, compondo o Salmo de número 23. Ele, Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Então, quando Davi está compondo o Salmo de número 23, automaticamente, olha que interessante, é mandado de chamar Davi. E quando Davi está indo para sua casa, Jessé manda dar um banho Davi, porque eu creio que os irmãos sabem que a profissão de pastor no Antigo Testamento era a pior profissão que tinha.
Então, para Davi não se apresentar de qualquer maneira perante o ombro de Deus, Jessé então se adite para que dá um banho Davi. Então, quando Davi se prepara para se encontrar com o profeta, Davi mira algo interessante. Quando Davi se acerca à sua casa, Davi pensa consigo mesmo, peraí, eu nunca sentei na mesa para comer com a minha família, pero a hora de eu ver uma mesa, porque se você ler em sua casa, tu vai entender que tinha uma mesa, então se o profeta ha dito as seguintes palavras, nada vai sentar na mesa enquanto o menor não chegar. Se você observar no texto, tu vai entender que quando o profeta pergunta para o padre, tu tem outro filho, ele ha dito da seguinte forma, nós temos um menor, isso é preconceito. Qual o padre que não vai saber o nome do filho? Tu pode ter 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 10 filhos, 20 filhos, tu tem que saber o nome do teu filho. Não, eu tenho aí é Antônio, eu tenho aí é Lucas que está trabalhando, eu tenho aí é Adriano que está aí, e aí o padre ha dito, nós outros temos aí um menor, preconceito. Vale, escute isso aqui uma coisa. Então, se o profeta ha dito que nada vai sentar na mesa da comida enquanto o menor não chegar. Quando Davi se acerca, ele mira, algo está passando aqui diferente. Por quê? Porque nada sentou na mesa para comer. E eu agora vejo o profeta aqui com chifre de azeite. Pastor Adriano, que está passando? Exatamente agora tu vai entender o Salmo de número 23. Foi exatamente nesse momento que Davi a hora está lembrando a canção. Quando ele ha dito assim, Senhor, prepara uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos, para que tu sepa, os inimigos de Davi eram seus próprios irmãos. Os inimigos de Davi eram seus próprios irmãos. Então, quando Davi se acerca à mesa, ele vê a mesa preparada, ele vê ali o azeite na mão do sacerdote, ele lembra então da canção, Senhor, prepara uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos, unge a minha cabeça com azeite, aleluia. Naquele momento, empeça então o ministério de Davi, e todos nós outros conhecemos a história. Então os anos se passaram, o que passa é que esse homem agora, por nome de Saul, está endemoniado. Que é isso, pastor? Sim, está encapetado, está endemoniado, está enfeitiçado, como diz no dicionário, está danado, está macumbado, está fora da presença de Deus. Então, Saul está possesso. A hora Saul ha dito assim, agora me traga um homem que saiba tocar harpa. E a Bíblia disse que quando mandaram chamar Davi, Davi era um jovem que já sabia tocar harpa. E todos nós outros conhecemos a história. Então, pastor, de onde tu queres chegar? É que atardado, que não falha a minha memória, quase 10 anos para se cumprir aquilo que Deus ha dito para Davi. Depois de muito ano, agora sim, Davi vai cumprir o seu ministério. Todos nós outros sabemos que Davi reinou 40 anos, pero paramos aqui. Muita gente não para aqui. Se Davi reinou 40 anos, pero em 2 partes. A primeira parte do reinado de Davi ha sido em Hebrom. Todos nós outros sabemos que Davi reinou 7 anos e 6 meses em Hebrom, e depois reinou 33 anos em Jerusalém. Agora entenda uma coisa, depois de muito ano, depois que passou muito tempo, a Bíblia diz que Davi agora está sendo um grande rei. E agora vai ser guerra com os filisteus. Pero Davi, depois que ganha a batalha, eu estou acelerando por causa do horário, depois que Davi ganha a luta com os filisteus, Davi percebe uma coisa. Que coisa, pastor? Quando Davi estava em Hebrom, agora nesse período, Davi percebe que a arca de Deus já não está mais em Jerusalém. Vou repetir, Davi percebe que a arca de Deus não está mais em Jerusalém. Que arca era essa, pastor? Eu já falei aqui na escola bíblica e torno a repetir. Esta arca era uma arca feita de madeira, coberta de ouro por dentro e por fora. Dentro da arca havia 3 coisas interessantes. Em primeiro lugar, havia aí um cubo ou um pote pequeno lleno de maná. Depois tinha
ali os 10 mandamentos. Em terceiro lugar, tinha também ali um palo ou a vara de Arão que havia aflorecido no deserto. Aleluia! Sobre esta arca havia uma tampa que nós outros conhecemos como propiciatório. Sobre essa tampa tinha 2 querubins, um delante do outro. Segundo a Bíblia, os querubins têm rosto de criança, corpo de homem e asas de ángel. Rosto de criança significa que aquele que não se tornar humilde como um ninho não pode entrar em reino do céu. Aleluia! Corpo de homem está falando da palavra de Deus para a humanidade. Asla de ángel está falando de seres espirituais. Segundo a Bíblia, é exatamente, irmão, que aqui os 2 querubins estavam de rodilha, um delante para o outro. Se tu percebes, se tu lê e tu vê a imagem, tu vai entender que não se cruzava. Era exatamente nesse espaço aqui que se quedava assim, a glória de Deus, o poder de Deus. Era exatamente aí. Então, esta arca, Davi percebe que já não está mais em Jerusalém. Sabe por quê? Porque Davi pensou, peraí, como que eu posso reinar? E se a arca já não está mais em Jerusalém? Porque a arca aqui simboliza a presença de Deus. Davi entendeu, não há como governar sem presença. Não há como fazer nada sem a presença. Não, tu não entendeu. Vou repetir de novo. Não há como governar sem presença. Não há como fazer a obra sem presença. Eu não posso predicar sem a presença. Tu não pode alabar sem a presença. Tu não pode evangelizar sem a presença. Tu não pode sair por aí falando de Jesus sem a presença. Tu não pode fazer nada se não for pela presença de Deus. Aleluia! Eu creio em milagre, pero tenho que ter presença. Eu creio em poder de Deus com a presença de Deus. Então, Davi pensou, peraí, eu não posso reinar, porque eu não tenho a arca, eu não tenho a presença. Escute aqui, então, o que Davi vai fazer agora? Davi vai reunir um grupo e vai até a casa de Abinadab para buscar a arca. Pero, irmão, aqui eu tenho que ser muito sincero, eu estava relutando para não falar, pero eu tenho que falar. Davi, nesse momento aqui, como ser humano, ha sido irresponsável. Pastor, não haga isso. Eu hago sim. Ha sido irresponsável. Pastor, eu hago sim. Eu vou lhe provar. Vamos lá? Quando Davi está indo na casa de Abinadab, a Bíblia diz que correu ali um coche, um carro, junto com Uzá e Aiô. Então, correram a arca, a presença de Deus, e colocaram em cima de um carro, em cima de um coche, em português habla carroça. E aí, nesse período, as calles, as carreteras, não é como Málaga, não é como Europa, tinha muitíssimo aburreiro. E o que passa, pastor? O que passa é que então Davi estava contente, Davi estava feliz, Davi estava aí muito alegre, muito engrandecido, porque a hora nós outros estamos levando a arca de volta para Jerusalém. E o que passa? O que passa é que, olhe para cá, quem me escute, diga amém. Amém. A hora os bois, como diz a Bíblia, os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçam, a Bíblia diz que Uzá, então Uzá coloca a mão na arca. Quando ele coloca a mão na arca, irmãos, a Bíblia está dizendo que ha sido imediatamente Deus mata Uzá. E aí, pastor, paramos aqui. Quando Deus mata Uzá, naquele momento Davi se entristeceu. Davi se quedou muito entristecido. E eu me quedei em casa hoje preocupado. Falei, Senhor, por que o Senhor ha matado o homem? Um homem teve boa intenção. A arca ia cair no solo. A arca iria quebrar, iria romper. O homem não ha hecho nada. O homem não pecou. O homem, me explica. Eu quero entender por que o Senhor ha matado uma pessoa só porque a arca ia cair. Ele colocou a mão. Pum! Deus matou.
Sabe o que eu descobri? É que, em primeiro lugar, usar Aiô não tinha autorização para tocar na arca. Não, tu não entendeu, eu vou repetir de novo. Usar não tinha autorização para tocar na arca. Não entendeu? Eu vou aplicar. Há muita gente morrendo porque está tocando naquilo que é santo. Aramante, o calacé. Não, tu não entendeu? Muita gente está morrendo porque está tocando aquilo que é sagrado. Cuidado! Cuidado, porque a igreja é santa. Os ninhos são santos. Ele pastor é santo. Os obreiros é santo. A igreja é santa. Cuidado! Cuidado, não toque naquilo que é sagrado. Há muita gente morrendo. Pastor, me prova, como que é a morte? Simples, uma outra predicação. Ei, recorda de Adão e Eva lá no Gênesis, quando o homem diz para a mulher o quê? Ei, se tu comer, como é que é, Senhor? Não come aí da árvore do jardim. E o que é dito então você? A mulher comeu primeiro. Como a mulher comeu primeiro, o que como pensou? Bueno, se essa mulher não há morto, então eu vou comer. Pero abestalhado se esqueceu que a morte, ela se dá primeiro no espírito, depois fisicamente. Muita gente está morta, não fisicamente, pelo espiritualmente, porque está tocando naquilo que é sagrado. E aí, pastor? Então, quando toca na arca, em terceiro lugar, quem está me escutando, diga amém. Então, quando toca na arca, em terceiro ponto que eu aprendo aqui, é que solamente os sacerdotes, igreja, tinha autorização para levar a arca. A arca do Senhor não podia levar de qualquer maneira. Como então, pastor Adriano? Me explica para nós outros, como deveria levar a arca? Em quarto lugar, tinha que ir 2 sacerdotes, um na ponta esquerda e outro na ponta direita. E atrás deveria também ter mais 2 pessoas. E como a arca, ela tem aqui 2 palos aqui, e a arca está aqui no meio, então tinha que pôr a arca na espada. Pastor, não entendi. A presença de Deus não podemos levar de qualquer maneira. Não entendeu? Há muita gente tentando levar a presença de Deus de qualquer maneira. Então, Davi parou. E a hora, pastor, que vai passar? E agora que vai passar, que a hora, ao invés de ir para Jerusalém, vai lá para a casa de Obed-edom. Aleluia! Então, quando Davi agora corre a arca, vai para a casa de Obed-edom, a Bíblia está dizendo, nós outros lemos aqui, que essa arca se quedou 3 meses na casa de Obed-edom, e toda a sua casa, e toda a sua família ha sido bendecida. Não, tu não entendeu. Toda a sua casa, toda a sua família ha sido bendecida. Não, você não entendeu. Só a irmã que deu glória. Vou aplicar de novo. Quando a arca parou na casa de Obed-edom, toda a sua casa, toda a sua família ha sido obedecida. Eu vou liberar a palavra. Deus está me dizendo em meu coração, por causa da presença de Deus, sua casa e sua família está sendo bendecida. Alamante, calabachuri, calacéria. Aleluia. Tu casa e sua família está sendo bendecida por causa da presença. Rende calamante, o calaçúrica. Escute aqui uma coisa, irros. Só porque tu é bendecido por causa da arca da presença que está em sua casa e sua família. Aleluia. Então, quando a arca de Deus parou aí durante 3 meses, aí Davi prendeu a lição. O que vai passar a hora, pastor? O que vai passar a hora, sim. A hora deve levar a arca para Jerusalém. Escute aqui uma coisa. Quando Davi agora está levando a arca, a presença de Deus para Jerusalém, o texto habla aqui a gente. Escute aqui, quem me escute, diga amém. Quando a arca está chegando em Jerusalém, a Bíblia diz que as pessoas, a gente empieza a bailar, empieza a glorificar, empieza a dar glória a Deus e aleluia. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está volvendo para o arraial.
aleluia, charamando, calabachuricandala. Eu recebo agora a autorização do céu para liberar uma palavra profética nesta noite. A presença vai envolver, a presença vai envolver, a presença vai envolver. Aleluia! Então, quando a arca está entrando em Jerusalém, a gente empeça a bailar, a gente empeça a adorar, a gente empeça a glorificar, porque havia muito ano que a presença de Deus não estava aí, a arca estava na terra dos filisteus. Porém, a esposa Milca, atribulada, olhou para Davi. Davi estava bailando, Davi estava contente, Davi estava feliz, Davi digno da presença de Deus. Davi estava ali, pero sempre há um para rusgar. Graças a Deus que Málaga não tem não, Senhor. Sempre há um para apontar. Ei, querido, se tu não entende mover, então cale a boca. Aleluia. Se tu não entende, derra o irmão bailar, derra a irmã da glória, derra queda caiado. Pastor, eu não compreendo, então cai a boca. Pastor, eu não entendo, então queda caiado. Tranquilo, não passa nada. Agora, não impeça o irmão de bailar. Não impeça. Davi estava bailando, todo contendo. Aí tu vai dizer, pastor Adriano, tu és equivocado. Ela chamou a atenção do esposo porque Davi estava desnudo. Não, senhor e não, senhora. Leia na sua casa a Bíblia. Davi usava uma roupa muito fina, muito pequena, muito fina. Então, assim, a esposa Milca olhou de longe e disse assim: como pode o rei dançando, bailando? É porque tem pessoa que não entende o que é a presença de Deus. Quem nunca experimentou nunca vai entender. Alamante, o quebre. Eu não vou pregar mais. E põe em pé. Calamante, o cala. Queremenigiova. Eu não vou predicar mais. Alabachuricanda. Aramando. Só entende se mover. Que nai, choma, nai. Quem sente falta, aleluia. É a presença de Deus, irmã, que sana, é a presença que bautiza, é a presença. Málaga e Europa necessita da presença de Deus. Aleluia. Vai chegar um tempo, irmão, vai chegar um tempo que Deus vai bautizar muita gente aqui com o Espírito Santo. Vai chegar um tempo que Deus vai dar dons espirituais para muita gente aqui. É noite de cena, é noite de avivamento, é noite de presença. Arai, choma, nagasúbia. A arca está volvendo. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu sinto a presença do Raboni da Galileia. Em nome de Jesus Cristo, Deus pode bautizar alguém aqui. Deus pode sanar pessoas aqui. Eu creio. Culto de cena a milagro. Culto de cena a milagro. Aramancho calabachuri candarábia. Calamante quebe nagasai. Em nome de Jesus. Toda a igreja em peça da glória, em peça da aleluia. Pastor, eu não sou bautizada com o Espírito Santo. Abre essa boca santa. Deus pode te bautizar nessa noite. Padre Celestial, pastor, eu estou com dor no corpo. Em nome de Jesus, receba a sanidade, receba a cura. Ora! Oh, remante o quebe nagasubi candarábia. Em nome de Jesus Cristo, ponga a mão no teu coração, ora, ponga a mão no teu coração. Alamante o calabachuri candarábia. Eu, irmão, você não contar de 1 a 3. Na hora que eu disse 3, toda a igreja vai levantar as mãos ao céu e vai dar 1 minuto. Ah, pastor, eu tenho vergonha, não importa, deixa Milcal para lá, aleluia. Pastor, eu tenho vergonha, pastor, eu tenho medo. Não, querido, se quer bailar, baila. Se quer dar glória a Deus, dá hora, baixando a cara séria. Prepare agora, Padre. 1,
Em nome de Jesus Cristo, Senhor, é noite de cena. Olha como está aqui o ambiente. Sua presença é real. Tu poder estar aqui, sabe por quê? Porque 24 horas a igreja orando. É isso que eu disse isso aqui. Eu disse isso aqui em outubro. Igreja, todo culto de cena é isso aqui. Eu não estou forçando nada. Isso aqui é porque a igreja está 24 horas orando. E quando a igreja ora, a graça, quando a igreja ora, é poder, quando a igreja ora, Padre, em nome de Jesus Cristo, 1,5, eu lhe pido agora, derrama a sua presença em nosso meio. 2,75 para a derrota de diabo agora. Eu quero escutar 1 minuto de glória, e nesse momento Deus vai sanar a pessoa. Deus vai sanar a pessoa. Deus pode bautizar com o Espírito Santo. Então se prepara agora, Padre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. 3, vai. 1 minuto de glória, deixa eu ver, vai. Calabachurica, Caleminiki Andeca, Alabancho, Candécia, Calamancho Québia. Olha aí, é cena, Cristo está vivo, é cena, alaba, adora, exalte o nome dele, Senhor, em nome de Jesus, receba a hora, em nome de Jesus, receba. Aleluia. Eu sinto graça. Pega ela, Jesus. Llena de la presença esse homem. Llena de la presença essa mulher. É hoje.